Estamos na terceira semana de educação ambiental Nascentes do Paraíba e eu converso agora com o senhor secretário Edson Geriboni, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Secretário, o senhor faz visitas constantes ao Vale do Paraíba. Dentro da sua pasta, o que o senhor acha que são as demandas do Vale? As demandas do Vale, assim como no Estado de São Paulo, relacionado à nossa secretaria, é nós avançarmos ambientalmente, recuperarmos os nossos rios, preservar nossas nascentes, cuidar do meio ambiente, tratar o esgoto devidamente, garantir água tratada à população. Então, a nossa secretaria tem hoje uma parceria muito grande com os municípios do Estado de São Paulo, numa agenda importante. O governador Geraldo Alckmin priorizou as ações de saneamento no seu governo. Então, essa interação que a gente tem tido constantemente com os municípios, e particularmente o Vale do Paraíba tem uma atenção especial do governo pela importância econômica, pela importância dessa região ao Estado de São Paulo e a todo o Brasil. Nós estamos aqui, o Rio Paraíba do Sul é um rio federal, que engloba 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os 3 estados mais desenvolvidos do Brasil. Então, por isso a nossa presença constante aqui e hoje particularmente, quando a gente fala em educação ambiental, isso é fundamental para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento. Bom, nós estamos no município de Cunha e perto de uma bacia importante que é a bacia do Paraitinga. E tanto Cunha quanto São Luís do Paraitinga em 2010 sofreram com uma enchente que causou danos a várias cidades do Vale, principalmente essas 2 cidades que são pequenas. As ações da sua pasta com relação a essas cidades, na recuperação dessas bacias, o que o senhor tem conseguido fazer nesse pouco tempo da tragédia? O governo do estado tem ajudado lá em São Luís do Paraitinga. Algumas ações foram feitas, derrocamento, desassoreamento, estudos para definir outras futuras ações. Aqui o município de Cunha, na questão do esgoto, o governador Alckmin já determinou que a gente apronte um convênio para que o governo do estado construa, faça todo o tratamento de esgoto, a construção das estações de tratamento de esgoto aqui de Cunha. Então são ações pulverizadas ao longo dos vários municípios do estado e particularmente aqui do Vale do Paraíba. Bom, e há medidas a serem tomadas para evitar que novos acontecimentos como o de 2010 aconteça aqui no Vale? Medidas efetivas junto a prefeituras, em relação às construções, a parte técnica do saneamento do Vale? Olha, o saneamento ele é dividido. Você tem alguns municípios que são operados pela Sabesp, que é uma empresa do governo do Estado de São Paulo, e, portanto, a responsabilidade dela. Esses municípios que são operados pela Sabesp, existem grandes obras sendo feitas. A Sabesp vai universalizar o saneamento até 2014, 2015 nos municípios do interior do Estado de São Paulo, 2016, 2018 no litoral e Vale do Ribeira e até o final da década na região metropolitana de São Paulo. Então, aqueles municípios que o saneamento está sob a responsabilidade do Estado, através da Sabesp, nós temos todo um planejamento. Os municípios não operados pela Sabesp, nós procuramos ajudar e temos ajudado bastante por orientação do governador Geraldo Alckmin, principalmente os municípios menores que 50 mil habitantes, como é o caso aqui do município de Cunha, que estará recebendo uma estação de tratamento de esgoto a ser construída pelo governo do estado de São Paulo. Então, na área de saneamento, a gente caminha bem. São Paulo será o primeiro estado do Brasil a ter o saneamento universalizado, 100% de água tratada, 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. E depois outras parcerias com os municípios, como foi o caso de São Luís do Paraitinga, algumas ações contra a enchente, e o Estado, através da nossa secretaria, sempre interage muito com as prefeituras, no sentido de poder contribuir em algumas ações que são responsabilidade das prefeituras, mas que o Estado possa estar ajudando. Bom, esse ano é um ano atípico porque as prefeituras estão todas renovadas, As conversas com os prefeitos, como tem sido? Tem sido boas, muito boas. Eu já tive do lado de uma prefeitura. Eu fui 2 mandatos, durante 8 anos, vice-prefeito do meu município. O governador Geraldo Alckmin já foi vereador, já foi prefeito também da sua cidade. Então, é essa vivência de quem já passou
dentro de uma prefeitura ou passou pelas angústias, pelas dificuldades, facilita quando a gente recebe um prefeito, recebe um vice-prefeito, recebe um governador, porque a gente sabe das carências, já viveu essa experiência de estar numa prefeitura. Então, o que eu posso dizer é que a nossa secretaria tem procurado receber bem os prefeitos, procurando estabelecer parcerias e procurando encontrar formas de poder ser parceiro para poder os municípios do estado de São Paulo caminharem bem também, seguindo sempre a orientação do governador Geraldo Alckmin. Bom, nós estamos na terceira semana de meio ambiente na Sentes do Paraíba e o professor Lázaro é um entusiasta e um fomentador dessa educação ambiental que todos deveriam ter. O que o senhor gostaria de falar sobre o evento de hoje? Primeiro, cumprimentar o professor Lázaro, me convidou pessoalmente, falei que eu estaria aqui. A educação ambiental é fundamental. Eu vivo à frente da secretaria e a gente tem que enfrentar muitos problemas exatamente por falta de educação ambiental e começa desde hábitos simples, como desperdiçar água, escovar o dente com a torneira aberta, ficar meia hora tomando banho, lavando carro, lavando calçada com água tratada. Algumas bacias hidrográficas do estado de São Paulo têm escassez de recursos hídricos. A bacia do Alto Tietê, falta água ali na bacia, o que se produz na bacia não é suficiente para atender a população. A região de Campinas também tem problema de escassez de recursos hídricos. Então, quando a gente economiza água, a gente está ajudando o meio ambiente, menos impacto ambiental. Quando você disponibiliza água tratada, você sempre na ponta tem algum impacto ambiental, consumo de energia, desmatamento, represas, enfim. Então, a educação ambiental é importante. Lá na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós temos grandes enchentes, boa parte das enchentes provocadas pelo lixo que as pessoas jogam, entupindo o bueiro. O rio Tietê, quando a gente vai navegar no rio Tietê, a gente constata que ali, na prática, é um lixão a céu aberto, pelo lixo que as pessoas jogam. Isso daí ajuda a aumentar os riscos de inundação, ajuda a contaminar, ajuda a poluir o nosso meio ambiente. Então, enfim, são várias atitudes que as pessoas acabam tomando por não ter consciência da sua responsabilidade ambiental. Então, uma semana como essa, você chama atenção, procura conscientizar as pessoas, merece todos os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento. Por isso que eu fiz questão de estar presente aqui, prestigiando, porque eu sei da importância da prevenção e da educação ambiental para o nosso estado e para o nosso país. Para a gente encerrar, secretário, saiu na mídia há tempos atrás que havia um projeto de captação de água do Rio Paraíba para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Esse projeto ainda está em pauta? Não existe projeto para levar água do Rio Paraíba do Sul para São Paulo. Nós estamos concluindo agora uma parceria público-privada para levar água do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo. Uma parceria público-privada que vai levar 4,7 metros cúbicos por segundo do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo. E nós estamos concluindo um estudo para abastecer a macrometrópole do estado de São Paulo, que são as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Santos, a região aqui de São José dos Campos e a região de Sorocaba. Esse estudo será concluído até o final deste ano e são várias alternativas que nos próximos anos devem ser estudadas. Então, de concreto, não existe nada sobre a transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para a região metropolitana de São Paulo. Ok, secretário, obrigado. A ser comemorado todos os anos, no dia 23 de junho, com a realização das Semanas de Educação Ambiental nas Sentes do Paraíba, em homenagem ao movimento das Sentes do Paraíba, que há 13 anos vem trabalhando pelo desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Paraíba e Paritinga, região de cabeceira do Rio Paraíba do Sul. Assim, com o espírito fraterno, cooperativo e voluntário, pelo terceiro ano consecutivo, a comunidade da Incidência Climática de Cunha tem o prazer e a honra de receber autoridades da região metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, para dar início à terceira semana de educação ambiental nas Sentes do Paraíba. Para tanto, convido para compor a mesa deste cerimonial o senhor Edson Gericone, deputado estadual, atualmente secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Convido também o excelentíssimo secretário
senhor Osmar Felipe Júnior, excelentíssimo prefeito municipal de nossa cidade. E para dentro temos aqui algumas cadeiras que convidamos também todos os vereadores presentes, mas alguma autoridade que porventura se deixou de mencionar, e também o presidente do PSDB de Cunha, o senhor Messias Natal de Oliveira.
aqui ao prefeito Filipinho, cumprimento todos os prefeitos, Padre Afonso Lobato, o seu doutor Edson Gerimônio, que está presente, cumprimento a todos os nossos presentes. É uma grande satisfação aqui recebê-los nessa casa para a terceira semana ambiental que se inicia hoje. A terceira semana de educação ambiental nascente do Paraíba, instituída por lei em nosso município. Hoje o dia é comemorado dia 23 de junho, o dia da nascente do Rio Paraíba. E no dia de hoje, a Câmara estará discutindo um projeto para a instalação do Comitê das Águas em nosso município, logo mais às 20 horas, com o professor Lázaro, que estará nos prestigiando usando a tribuna livre. Então é uma grande satisfação poder recebê-los cada um aqui, e hoje sempre uma satisfação cada vez maior em poder ver que essa casa está cheia. Cada ano que passa, como eu estava falando com o nosso secretário aqui, tem aumentado mais a preocupação com o meio ambiente, todos se envolvendo, as escolas aqui, através do nosso secretário José Hélio, que tem feito um trabalho fantástico, e a gente fica muito feliz em poder ver essa casa lotada, ver que todos estão empenhados nessa função, que é a função da preservação do meio ambiente, e aí ver nossos futuros, as nossas crianças, também se empenhando nisso. Então, deixo a todos vocês que sejam bem-vindos mais uma vez, que seja uma semana abençoada de trabalho para todos nós. Obrigado a todas as autoridades presentes mais uma vez em nosso município. Muito obrigado. Quero cumprimentar o senhor Edson Gerimônio, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, através do qual cumprimento todos os secretários aqui presentes, ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Climática de Cunha, senhor Osmar Felipe Júnior, prefeito da Estância Municipal da Estância Climática de Cunha, através do qual cumprimento e agradeço a presença de todos os prefeitos aqui presentes. É uma honra recebê-los em nossa casa. Cumprimento o vice-presidente da Câmara, senhor Haroldo Ronaldo Fernandes, o vice-presidente da Câmara, Heitor José Teixeira, representando o nosso presidente, Haroldo Ronaldo Fernandes. Cumprimento a senhora Roseli, secretária da Escola Nacional. Seja bem-vinda à nossa casa, representando aí a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Ensino do Estado de São Paulo. Ao senhor Francisco Carlos Moreira dos Santos, prefeito de Guaratinguetá e presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Ao senhor Nazareno Mostarda Neto, diretor de Bacia do Paraíba do Sul e Litoral Norte. Ao senhor Roberto Zeouro Antônio, diretor de Bacia da EGP. Ao senhor Lázaro, professor, nosso querido professor. Ao padre Afonso, muito grato pela presença, muito honrado pela participação. Quero cumprimentar através da secretária de Saúde, Ana Lúcia, todos presentes. Quero também cumprimentar aos diretores de escola, aos coordenadores, aos professores e a todas as autoridades presentes aqui, ao vice-prefeito, Mauro, e agradecer a presença dos alunos da Escola Paulo Virgínio, aos alunos da Escola Professor Benedito Aguiar Santana, porque o trabalho da educação é para gerir uma sociedade melhor. O trabalho da educação, ela tem que ser ampla, ela tem que ser coerente, ela tem que ser responsável e tem que atuar em todos os campos. Nós precisamos coordenar os nossos esforços. Há 4 anos iniciamos aí o primeiro encontro do PAI, que é o Programa Ambiental Interativo, ainda uma reunião bastante acanhada aqui do lado da igreja, e esse movimento foi se tornando cada vez maior, porque é uma preocupação fundamental de nós educadores deixarmos uma geração mais consciente, passarmos às novas gerações a responsabilidade, como o nosso prefeito sempre fala, ações simples, ações em que você deixa o papel de bala no bolso, em que você pega uma latinha, deixa no carro e dá o destino correto para ela, uma garrafa de água usada, que você não joga na rua. São ações simples, ações capazes de
de mostrar o compromisso que nós temos com o nosso meio. São ações desse tipo que nós precisamos. E ela tem que ser muito maior. Ela tem que alcançar, no caso do nosso município, conhecido como berço das águas. Ela tem que ir para as nascentes. Nós precisamos conscientizar os nossos produtores de água a cuidar das nascentes. Cunha precisa disso. Cunha precisa de ações coletivas. É necessário que nós, educadores, sociedade, possamos nos unir para trazer para essas gerações, mostrar a essas gerações, a essa nova geração, o nosso compromisso para que se tornem ações efetivas no dia a dia, para que elas vistam essa camisa que é tão importante, uma questão de sobrevivência. Nós temos hoje coleta seletiva em todas as unidades escolares do município. São ações responsáveis. Desde a pré-escola, nós temos que cultivar para que a gente não precise depois fazer algum movimento maior no sentido de conscientização. Tem trabalho em parceria com o representante aqui da Casa da Agricultura, em parceria com com o Dr. Roberto Kaczynski, do Parque Estadual Serra do Mar. Nós temos trazido às nossas escolas palestras, ao IPAI, o nosso agradecimento de conscientização dos nossos alunos. Essas ações, elas deverão ser amplamente divulgadas e assumidas pela sociedade como um todo. Nós precisamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade responsável, uma sociedade capaz de saber cuidar bem do meio em que vive. Uma sociedade em que você não precise de pessoas para limpar as ruas, uma sociedade que preserve, como hoje inclusive já tem nas nascentes alguns programas que garantam o fornecimento de dinheiro mesmo. As pessoas acabam pagando pelas unidades de preservação das águas das nascentes. É nesse sentido que nós ficamos muito felizes com a participação de políticos aqui, de vários prefeitos, vários secretários, porque é uma ação coletiva que demanda o compromisso, primeiro, também dos nossos líderes maiores, dos nossos governantes. É nesse sentido que nós chamamos a sociedade, que possamos levar isso aos pais, às crianças, para que possam, a cada dia, mais trabalhar por uma educação cada vez mais integral. Eu quero agradecer enormemente ao professor Lázaro, esse tempo todo que está com a gente, que faz o personagem, que leva de uma maneira bastante lúdica às nossas crianças, através do Zé do Paraíba, o personagem que visita as nascentes, que cuida, que mostra para as crianças de uma maneira bastante agradável como deve ser feito através do seu personagem. Professor Lázaro, que Deus ilumine o trabalho do senhor ao longo de muitos e muitos anos aí, porque sabe que isso é de mais importante para as nossas gerações. E que Deus possa dar uma semana bastante produtiva, que possamos sair daqui melhores e mais conscientes dos nossos atos dia após dia, e que possamos garantir a construção de uma educação integral das nossas crianças e de nossa sociedade como um todo. Aos vereadores aqui presentes, eu quero especialmente agradecer ao Heitor. No ano passado, em 2011, foi instituída a lei que cria o Dia da Nascente do Rio Paraibuna, um dos formadores do Rio Paraíba do Sul, e isso traz, principalmente para as leis, mais um compromisso da nossa população com a preservação das nossas nascentes. E ficamos muito felizes que a nova proprietária do terreno onde nasce o Rio Paraibuna vai plantar novas árvores nativas da nascente, para que deixe de ser uma nascente intermitente para ser uma nascente contínua. Obrigado a todos vocês e contamos com cada um de vocês, porque a educação é responsabilidade de todos nós. Obrigado aos diretores, aos alunos da Escola Paulo Virgínio. Isso é um compromisso nosso, isso é um compromisso de toda a sociedade. Estamos aos alunos do Benedito Aguiar Santana e a todos os presentes aqui, aos diretores de todas as escolas. Vamos trabalhar juntos,
porque Cunha, como instância climática ou uma cidade turística, precisa muito disso. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Quero agradecer inicialmente a presença nesta abertura das crianças do município de Cunha. É o melhor exemplo que nós podemos ter no dia da Semana de Educação Ambiental, no berço das águas nascentes do Paraíba. Temos tido a abertura pelas crianças e ao nosso futuro. Quero agradecer nessa mesa em nome de todos os demais da mesa, a professora Alteni, por N razões. Primeiro, por ser a distinção feminina na mesa, pelo crescimento que nós temos no nosso país, com a história da nossa presidente, hoje mulher. Isso é uma ascendência na realidade dos valores que nós todos devemos ter, que é um valor matriarcal. E porque ela está aqui representando a UDINE, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, do setor São Paulo, que vem a ser nossos parceiros neste ano no Programa Ambiental Interativo. E fazendo esta homenagem singela em todas as demais autoridades presentes e público de forma geral. Eu quero iniciar a minha fala, que é de muita satisfação nessa casa, que no ano de ao virado do século, no milênio, nós iniciamos um trabalho no Vale do Paraíba, referente a visitas às nascentes do Rio Paraíba do Sul, considerando que na realidade nós não temos rios sem nascentes. Os rios existem porque existem vertentes de água que abastecem esses rios. E que na realidade a população de forma geral acabou por vir a viver, na sua grande maioria, nos lugares mais confortáveis, que são na calha do rio e nas suas várzeas também. Quando eu digo várzeas, não a sua várzea de não ocupação, mas da região mais baixa também, de toda a bacia hidrográfica, no caso do Vale do Paraíba, não foi diferente. A preocupação desse nosso trabalho está voltado, principalmente os senhores autoridades, os senhores secretários e o senhor secretário de Recursos Hídricos, é que nós temos, que não é peculiar, uma atenção muito grande da gestão de recursos hídricos à carga detonada da bacia do Paraíba do Sul, ao qual eu entendo como um sistema de recursos hídricos hoje e não mais um rio realmente na sua origem da forma que é um rio, com as suas matas ciliares, com as suas águas limpas. Enfim, na verdade, o Paraíba do Sul hoje, ao denominar-se Paraíba do Sul a partir do município de Paraibuna, ele passa, na verdade, a ser um condutor de água e tem um controle na CESP, na represa de retenção feita pelo DAE, e eu gostaria dessa atenção sobre essa questão da represa, que não é do DAE, é de um condomínio federal, estadual, etc., mas que na realidade foi construída para a retenção das águas do Paraíba, para evitar os alagamentos nas margens deste rio, e para ser feito plantio de arroz, etc., para o desenvolvimento do Vale do Paraíba, que hoje nós estamos vendo a situação que vive lá embaixo. E por que eu fiz esse preâmbulo? Porque o nosso objetivo principal nesse trabalho, desde a primeira vez que nós fizemos essa Câmara no ano de 2001, em que havia 2, 3 vereadores, o prefeito e meia dúzia de pessoas, e hoje eu acho muito ótimo o caminho que tomamos, é que a grande preocupação é que nós estamos na bacia do Paraitinga e Paraibuna, e que hoje, no plano de bacia do Paraíba do Sul, é considerada a bacia A, é um compartimento diferenciado. Ele precisa, senhor secretário, ele precisa ser visto e atendido na sua peculiaridade. Nós temos uma dificuldade, senhor secretário, que é ainda uma tese, que é ainda uma ansiedade, mas que eu levo ao senhor, que de repente possa contribuir de alguma forma, se como deputado, que não hoje, mas que trabalhemos para que a bacia do Paraitinga e Paraibuna, a exemplo da bacia da Serra da Mantiqueira,
venha a ser uma unidade de gestão específica e especial. É um rio que passa por 3 estados, é um rio que tem que ter uma atenção muito mais especial do que a região de Campos do Jordão a respeito de unidade de gestão. Há sempre a discussão dentro do Comitê de Bacias, e aí está o Mostarda e outros, da dificuldade a respeito da lei, o Pércio conhece isso, em razão das 22 unidades de gestão, que tem que modificar. Mas, na realidade, em Campos do Jordão, foi criada politicamente aquela unidade de gestão. Não foi nem tecnicamente, foi uma construção política. Portanto, se aquilo pode ocorrer, também aqui pode. Havia dificuldade de busca de recursos pela competição dos recursos, que é natural. Os municípios da Calha estão mais mobilizados dado o seu desenvolvimento. E aí, claro que os outros municípios que estão nas cabeceiras têm mais dificuldade de se ingressar, trabalhar com projetos, entender tudo isso. E aí a discussão é de que esse recurso então vai ficar parado já por uma segunda época, porque em 2000 nós tínhamos 6 milhões de reais parado no Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, hoje nós temos 10. Ele já fluiu e ele parou de novo. Então não é questão de que uns são mais competentes do que o outro, é questão de como orientar a competência regional. Então essa semana de educação ambiental, e às vezes a pessoa vê apenas o meio ambiente com flores, ela não tem o único sentido de fazer a preparação das crianças e dos educadores para preparar a gestão futura. Mas aqui agora nós precisamos de construir instrumento, ainda que esses instrumentos possam não ser tão competentes, nem tenha pessoas tão competentes. Eu tenho um exemplo, Lorena, que na década de 90 nós construímos um conselho de meio ambiente que não foi ocupado. Era muito precoce. Depois tivemos que fazer até uma renovação, e hoje ele lá está. Quando a gente constrói instâncias de decisão, quando a gente constrói e propõe recursos a dessas instâncias, pronto, as pessoas começam a ter interesse em entender, capacitar-se, fazer gestão e contribuir. E é urgente, senhor secretário, é urgentíssimo. O Vale do Paraíba, onde não tem esse tipo de trabalho, já foi ocupado pelos eucaliptos. O Vale do Paraíba, onde não tem esses cuidados, eles são mais difusos, ele está arrebentado com as areias, com o trabalho de areias, etc. Não estou criticando esses trabalhos. Eu estou dizendo que a região da bacia do Paraitinga e Paraibuna é distinta. Ele precisa de um olhar distinto. Ele precisa de um recurso carimbado específico para esses municípios. Quando foi para a instalação do plano, estudo do plano, nessa discussão do plano, houve até de se colocar o critério dos municípios que não houvesse o destino dos esgotos, ou a condução dos esgotos e o tratamento do esgoto, não pudesse buscar recurso no FEI. Poxa, os municípios já não têm condição. Os municípios já são pobres por natureza. Os municípios já não têm capacitação apropriada. E ainda vai deixar os municípios apenas sem recursos? É um absurdo. É preciso ter um olhar diferente, senhor secretário. Bom, nesta parte política que nós precisamos, por quê? Porque nós estamos há 10 anos fazendo esse trabalho de conscientização. Conseguimos, a duras penas, reunir as secretarias de educação em torno dos diálogos pedagógicos que nós estamos indo para o 33º. Conseguimos construir uma conferência de educação ambiental e conseguimos que o município de Cunha nos acolhesse como referência das questões de educação ambiental. Mas é necessário que o poder público, com as ferramentas que tem, realmente auxilie essa organização. Por isso o tema dessa nossa semana, é mobilização, educação ambiental e organização social dos municípios. Para todos, em especial para Bacia, Paraitinga e Paraibuna, aqueles que aqui representam poderes municipais. O Heitor acabou de dizer que nesse dia de hoje nós estamos na tribuna para discutir a instalação de comitês de área no município, senhor secretário. Senhor, desculpa, eu tenho que ser mais incisivo, e é com o senhor prioritariamente que hoje eu vim falar. Nós levamos muito tempo para conseguir que um secretário sentasse dentro dos nossos trabalhos.
Não é? Então, aqui agora, dizendo ao senhor que nós temos uma outra política de trabalho no movimento, que é a instalação de comitês de água em município, e que é inclusive questionado pelo sistema e pelo próprio comitê, que pensa que isso divide e que perde a força. Não perde a força. Aonde você dá autonomia para as pessoas, aonde você dá instrumento de conhecimento, as pessoas se desenvolvem. É questão da política pública dar atendimento à organização social nos municípios, para que o comitê de bacias não seja tido como alguma coisa que não funciona, que o secretário de repente paga um preço caro e tem que responder, que o presidente paga um preço caro e tem que responder. A lei foi clara. A lei da instalação de comitês de água para a gestão de recursos hídricos, ela tem uma proposição inicial de que fosse uma gestão compartilhada, descentralizada e democrática. E ela não tem sido. Ela não tem sido. Ela tem sido, na verdade, um instrumento de justificativa do Estado de que ele compartilha as decisões, mas continua compartilhando essas decisões no gabinete. E quando eu digo gabinete, porque o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba, isso não porque todos queiram, ele é de fato um gabinete. Porque ele discute tecnicamente, ele decide politicamente e não executa exatamente dentro das necessidades da base. E o Montoro dizia isso, e que era muito interessante. O Brasil é um gigante com pés de barro. Um gigante com pés de barro cai facilmente. Então, este dia de hoje é um dia de proposição política. Nos outros dias, nós teremos pedagógico no dia seguinte, amanhã, com a diretoria de ensino. No outro dia, nós vamos ter os secretários de educação, secretarias de educação e seus profissionais, e assim sucessivamente. Né? Nós vamos ter a visita na SENC, a programação está aí para vocês verem. Mas no dia de hoje, é importante ver isso. E graças a Deus, não é à toa que cada um está aqui. Eu quero agradecer imensamente ao secretário de Educação que tem apostado na proposta de fazer do município de Cunha a referência de educação ambiental e que tenhamos oficinas e muito mais a partir daqui nos anos, assim como o Campo Jordão está destinado a fazer os trabalhos de música, para implementar um conceito na região e para dar um desenvolvimento sustentável à população. A exemplo da história do Pinhão, o secretário de Cultura começando a trabalhar, já bem vindo a tempo a história do Pinhão, e nós estaremos trabalhando a família Araucária no kit, junto todas as escolas, para ampliar a visão do Pinhão. Aí esse exemplo todos. Mas eu dizia que não é à toa para cada um aqui. Eu fiz questão de tentar de forma articulada a dizer a importância de cada um aqui. Eu quero agradecer ao padre Afonso por ter instalado, através da Assembleia Legislativa, nosso pedido, o dia do Rio Paraíba do Sul, o dia da nascente do Rio Paraíba do Sul, que é o dia 23 de junho, que é dia subsequente ao dia do Rio Paraíba do Sul, que é 22, e 2 dias depois do dia da árvore. Isso que eu vou explicar aqui agora tem todo o significado na época que nós fazemos eventos similares a esse. Não é? O Roberto também não está aqui à toa, que está aqui pela questão do programa Água Limpa, e o Estado precisa passar isso principalmente para os pequenos municípios. Aí a gente conhece grandes jornadas dos encontros nacionais, de comitês, etc. Felipe não precisa dizer, nós conhecemos desde quando a gente começou a vir ao município, ele estava na agricultura e ele fez visita conosco na nascente do Paraíba e que a gente ia buscar essa proposta. O senhor secretário, a gente tem um afeto direto e político. Né? Eu, não por acaso, sou um dos fundadores do Partido Verde na região, na década de 90, certo? A quem eu aprecio, continuo com todas as dificuldades que nós possamos ter, e não é a minha militância, a militância política partidária. Já foi. Né? Já passei nesse momento e o partido já não precisa mais de mim. Há outros lugares que precisam mais de mim do que o partido. O Heitor, por todas as leis que a gente tem conseguido construir no município, por isso a gente está aqui. Hoje à noite a gente vai estar discutindo a história do Comitê de Águas. A Roseli, porque nós levamos muito tempo para conseguir iniciar uma parceria com a Undime, e ela está representando a Undime. É importante nós termos todos os secretários de educação conosco nessa jornada. E é importante que a gente ponha a Undime e os seus aparelhos que eles têm, instituições que trabalham com eles tecnicamente, para construir projetos e apresentar o Comitê de Bacia, o Comitê Federal, para dar conta do trabalho de educação ambiental, de formação da nossa população, para daqui a 20 anos a gente ter certeza que nós caminhamos certo e construímos juntos.
Prefeito de Guaratinguetá, o senhor não vai se esquecer que no dia da posse do senhor, eu fiz questão, não é, de ficar mal com meus pais, porque eu sou da sociedade civil, e defender arduamente de que o senhor haveria de ser o prefeito, presidente do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul. Pelo município que o senhor está, pela felicidade de que o programa ambiental interativo que a gente vem tentando instalar em todos os lugares, no município de Guará nós tivemos 8 anos de experiência e ganhamos prêmios em todas as bacias hidrográficas dos prêmios do FEIDO e fomos referência nacional do programa que a gente vem buscando instalar nos municípios. E aí foi um berço de experiência. Com certeza tem coisas erradas, com certeza tem coisas a ser reconstituídas, com tudo, de todas as formas. O programa ambiental interativo é um programa para o Vale, em que em cada lugar, obviamente, ele se assenta de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas necessidades, etc. Inclusive as denominações e as marcas, que infelizmente às vezes alguns se usam dela para fazer marca em cima e prejudica alguma coisa que não é só seu, que é para o Vale do Paraíba, que já tem referência nacional, que o município já utilizou de recursos do comitê, e que recursos do comitê, quando é utilizado, ele tem uma referência de que quando é em continuidade, ele tem mais facilidade de continuar. Portanto, nós trabalhamos 8 anos em Guaratinguetá para fazer do município a referência do programa. A exemplo que nós estamos trabalhando aqui para fazer a referência do município em relação a recursos naturais de forma geral e um município limpo, tá certo? E eu quero encarecidamente solicitar ao senhor que, ao voltar desse nosso momento, reflita bastante sobre o que já foi realizado, veja todos os erros que foram tidos, retire disso toda a marca política pessoal que possa ter sido instalado sobre ele. É comum, infelizmente, daquele que está no poder público usar daquilo que não é dele para fazer marca pessoal, mas é compromisso e obrigação dos outros continuarem, retirar o personalismo existente nele e dar continuidade àquilo que o município e a região necessitam. É nesse sentido que eu lutei para que o senhor estivesse lá. O senhor me perdoe lhe colocar aqui e ser pior voz caso essas coisas não ocorram. Este é o meu papel como sociedade civil, este é o meu papel na minha luta, naquele trabalho que a gente levou mais de 15 anos para chegar aqui. Então, infelizmente, mas eu tenho certeza que conheço muito bem de outras jornadas, já do senhor no anterior mandato. Nós já sentamos certa vez para falar sobre a imagem do seu município, para construir o centro de zoonose no seu primeiro mandato. Então, eu sei da seriedade com que o senhor lida, sei com o cuidado que o senhor tem, em razão políticas também, mas eu quero lhe pedir encarecidamente, nós temos 6 meses para entrar. É possível reverter este quadro. O município tem apoio da BASF, o município tem apoio do SAEG, o município tem apoio de todos, coisas que outros municípios não têm. E pode e deve continuar sendo a referência nesse sentido, e é nesse sentido que ele é. E para finalizar, eu vou pegar meu amigo Gustavo, que é meu amigo de coração, e ele já está sentindo que eu vou poder no coração dele, que ele me conhece, como toda a maioria dos estados paraibanos que me conhece. E aí, conjugado com o senhor secretário de Recursos Hídricos, nós temos um problema seríssimo no município de Lorena, razão pela qual eu lutei e briguei, infelizmente, não infelizmente por ter brigado, para que a gente mudasse o diretor de bacias nesta bacia do Paraíba do Sul. O senhor é testemunha, estive do teu lado, lutamos e fizemos uma reversão. E a razão que me provocou isso é que eu moro no município de Lorena. Nós temos no município de Lorena uma fazenda que foi passada para o DAE, para se criar um instrumento técnico de gestão da Exep, uma represa de retenção para não alagar o município de Lorena. Essa represa, há mais de 12 anos, não tem tirado a areia dela estacionada até o tampo. Nós já tentamos de todas as formas fazer com que fosse limpo. Já houve negociações, estão havendo negociações para passar a fazenda do município. E pode ter até o acordo do secretário, senhor Portugal, pode ter o acordo do senhor prefeito, eu já os alertei, inclusive o próprio Portugal. É necessário sim ter dificuldade. Mas uma coisa é preciso fazer. A fazenda, quando foi entregue uma fazenda sustentável.
Se for devolvido para o município, é necessário que daí limpe esta represa e não passe esse ônus para o município. Eu peço a gentileza, senhor secretário, atenção a essa pauta. Segundo, eu tenho certeza que a gente pode, com outros parceiros, buscar mais forças para tirar essas areias de lá. E terceiro e por último, que é um sonho, não custa pedir sonhos, diz que quem não chora não mama. Esta fazenda está localizada exatamente no centro da parcela da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, do estado de São Paulo. Já se falou em fazer centro de educação ambiental em Pindamonhangaba, no centro de pesquisa, que está desativado, né? Semi-desativado. O DAE está semi-desativado, de forma geral. E as pessoas não gostam que eu diga, não é problema dos funcionários, ele está mesmo. Tá certo? E é isso, senhor secretário. Também não aconteceu. E a fazenda do Tabuão está estrategicamente no local que poderia muito bem o Estado e o município construir um centro de educação ambiental nesta fazenda para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, parte paulista, com gestão do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul. Estas pautas eu vou passar para os senhores por ofício, mas eu queria primeiramente falar com vocês. Meu pai sempre disse que a gente deve conversar com o olho no olho, né? Porque os olhos é a janela do coração, e quem não conversa olhando nos olhos não é gente bom. Então, eu queria primeiro conversar com os senhores, a depois solicitar oficialmente essas questões que aqui coloquei em pauta. Desta forma, eu quero encerrar e dizer aos demais que durante a semana nós vamos estar com a parceria da Secretaria de Educação do Estado realizando atividade no dia de amanhã. Depois nós teremos atividade no município com crianças, com jovens, com a comunidade. Depois nós teremos no outro dia com Secretaria de Educação e de Meio Ambiente, junto à Secretaria de Estado, que tem trabalhado conosco, cruzando os trabalhos. E depois nós teremos para o Vale do Paraíba, convido todos aqueles de Câmara Municipal a trazer as pessoas no sábado para a gente estar falando sobre o Comitê de Hábitat. Eu quero pedir desculpa a todos, que eu sei que eu alonguei, e eu tenho certeza, me desculpe, eu me sinto muito à vontade, né? Eu me desculpo de forma geral, mas me sinto muito à vontade, porque ou você diz aquilo na hora devida, a que se tem que dizer, e para a pessoa correta, a que se tem que dizer, ou você faz da maneira errada e sai delapidando os pés das pessoas, as costas das pessoas. Isto não é a maneira mais correta, não é esta maneira que eu aprendi em minha casa. Primeiro a gente convida as pessoas, a gente explica qual é a intenção, e aí depois a gente então faz isso oficialmente para se dar conta disso. Eu espero que a minha mensagem tenha sido clara, objetiva, e que vocês acolham no coração de uma maneira, de um sonho de todo e qualquer cidadão tem quando quer ver de fato todos nós executando os nossos compromissos, a nossa obrigação, que seja do interesse de todos. Que Deus abençoe as nossas missões. Que Deus abençoe todos vocês na trajetória do trabalho. Muito obrigado a todos vocês, e que vocês, por gentileza, avancem esse processo com os seus municípios, tá certo? Eu não estarei aqui para ver o resultado, mas ficarei muito feliz se onde eu estiver, quando cada um de vocês estiver acompanhando e fazendo missão do Zé do Paraíba. Deus abençoe todos nós. Bom dia a todas e todos que estão envolvidos nessas lutas. Cumprimento a todos aqui da mesa, em especial o professor Lázaro, agradeço o convite. Venho representar a Priscila Bonin, presidente da UNDIM de São Paulo, e representante da UNDIM da região Sudeste. A parceria com a UNDIM se faz pela seriedade da proposta do trabalho que é aqui apresentado. E a educação, ela tem em toda a sociedade a responsabilidade de criar condições de uma vida plena e feliz. Se você perguntar a professores, a pais, esse é o intuito. E a nossa responsabilidade é muito grande,
porque quando se fala de educação, nós falamos de legado, nós falamos de futuro. Eu estava olhando aqui as crianças cantando e pensando na responsabilidade que o professor Lázaro colocou de todos nós sentados aqui, porque as nossas decisões, elas perpassam o nosso mandato. As nossas decisões, de todo mundo que está sentado aí, faz a necessidade de se ser muito consciente, muito honesto e muito ético para ir além de questões políticas, como disse o professor Lázaro. A Undime se coloca sempre o partido da Undime em educação. E eu não vou me alongar muito, mas nós nos colocamos à disposição dessa proposta. Parabenizo Cunha por acolher tão bem esse tipo de iniciativa e desejo que isso também apesar do intuito, e essa semana é bastante focado na região, mas que isso, como tem vários colegas aqui de publicidades, possa também refletir no trabalho que é realizado em outros municípios. Professor Lázaro, mais uma vez, muito obrigada.